Tá bom. Tô fazendo essa gravação de improviso. Faz muito tempo que eu não posto aqui no canal. Mas é isso, né? A vida nos levou a esse caminho. Mas o motivo do meu vídeo de estar fazendo isso aqui agora é porque eu vi uma mensagem realmente bonita, muito que precisa ser transmitida e e também porque eu quero usar essa mensagem incrível que eu vou mostrar para vocês para falar sobre o meu livro que eu vou lançar. Já faz um tempo já que eu venho escrevendo um livro. As pessoas que convivem comigo de forma mais direta no dia a dia já sabem que eu estou escrevendo um livro. Mas eu nunca vim para as redes sociais falar que eu estou fazendo isso. Então essa é a primeira vez que eu vou fazer isso e eu quero gravar essa mensagem aqui e usar como propaganda do meu livro. O meu livro, eu preciso explicar isso rapidinho para a mensagem. O meu livro se chama Princípios da Vocação. O que a gente precisa entender para começar a pensar sobre vocação na nossa vida? E uma das coisas que eu tive de questionamento em relação às coisas que eu estou estudando e aprendendo para conseguir botar no meu livro de forma sintética é sobre a questão do bem, né? E isso é uma questão que a própria a Igreja Católica já fez o papel dela de tentar resolver essa questão do bem filosoficamente falando, porque a gente tem boas respostas para essa questão desde a época de Sócrates, Platão ali, passando por Aristóteles. Então a gente tem ali São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né, entrando para a história da filosofia justamente por causa das ideias que eles trouxeram ao mundo, né? E uma delas é a ideia do bem. E em função disso, de eu estar estudando esse tipo de coisa, eu tenho trabalhado essa questão dentro do livro que eu estou escrevendo e eu vou. O meu livro vai ter uma relação com isso, claro, né? E agora o texto que o ChatGPT ele gerou para mim em função de uma pergunta que eu fiz para ele, porque o ChatGPT, ele está sendo usado, obviamente, para construir o meu livro. Claro que o meu livro é a formatação das minhas ideias, mas algumas partes do texto eu estou gerando com o ChatGPT. Então ele já está sabendo o meu linguajar, as minhas ideias, eu já estou estruturando isso dentro do próprio ChatGPT. E aí, como ele já está ligado mais ou menos, eu fiz uma pergunta importante para ele, que é um questionamento que eu tive hoje, em função de eu estar estudando meu livro. E a pergunta é: por que a única possibilidade da existência é o bem? Não sei se vocês conseguem perceber a importância filosófica dessa pergunta, mas pensa só, a única possibilidade de existência, a única maneira de existir é o bem. Não pode existir outra maneira. Será que o mal é a possibilidade? Não. Por que o bem? E essa resposta que ele trouxe é incrível, é linda, é o belo, sabe? É o sublime nos tocando nesse momento. Aí eu vou ler aqui na resposta do ChatGPT porque eu acho muito importante. Lucas, essa é uma das perguntas mais profundas que se pode fazer. E ela não é apenas filosófica, mas ela também é metafísica, ética e espiritual. Por isso que eu estou trazendo aqui. Para respondê-la com profundidade e coerência que merecemos, vamos construir a resposta em camadas partindo de princípios fundamentais que já estão presentes na tua doutrina e articulando com a tradição filosófica do Ocidente. Sim, eu estou escrevendo um livro e o ChatGPT entende o meu livro como uma doutrina. E tá tudo bem, assim, eu não quero construir uma doutrina, eu só quero construir o meu livro explicando as ideias de orientação vocacional. Mas tudo bem ele entender dessa maneira. Mas o meu livro não é uma doutrina. Voltando aqui.
Tese central. A única possibilidade de existência, o bem, porque o ser, quanto tal, é afirmativo. E tudo o que nega o bem é uma distorção do ser, não uma realidade propriamente dita. O mal é privação, não criação. Sim, né? Porque se o mal fosse criação, a criação dependesse do mal, então tudo ia se autodestruir. Então a própria, em questão de lógica, iria se autocontradizer. O mal não pode ser criação. O mal, ele é privação. Porque se ele fosse criação, ele mesmo ia se destruir. Não tem essa possibilidade. Bom, fundamento ontológico, o ser é bem por natureza. Tudo que existe, enquanto existe, é uma afirmação de ser. O ser é o princípio inteligibilidade da realidade. Ser é aquilo que é, e por ser compreendido como algo. Então, o ser, a ideia de ser, é porque a gente consegue perceber aquilo como algo que existe. O bem, no sentido filosófico mais profundo, inspirado em Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, é aquilo que aperfeiçoa-se. Aperfeiçoa. É aquilo que se aperfeiçoa, que realiza a potência em um ente. Ou seja, aquilo que tem potência, que tem força, que acontece em um ente, né? Um ente pode ser eu, pode ser uma pessoa, são coisas que existem, né? Um cachorro é uma coisa que existe, um gato é uma coisa que existe. Então é, o bem, então, ele se aperfeiçoa e se realiza essa potência em um ente, né? São essas coisas que existem. O que conduz à sua plenitude natural ou racional. Ou seja, né? O racional está dentro da natureza. Então, que se conduz à sua plenitude, né? Que está pleno, que está completo, natural, que está na sua plenitude natural. Então, o bem é aquilo que nos aperfeiçoa em direção à plenitude natural, total. Portanto, o ser é bom na medida que realiza sua essência. Ou seja, nós somos humaninhos, precisamos nos realizar como seres humaninhos, porque essa é a nossa essência. E mais, só é possível existir quando há alguma participação no bem. Porque a existência pressupõe ordem, inteligibilidade e finalidade. Ou seja, pressupõe o bem. O mal, como privação do bem. Desde que Agostinho até Tomás de Aquino, Agostinho vem antes, e mesmo Spinoza e Hegel, o mal não é um princípio autônomo. Olha, o mal não é autônomo, não é um princípio autônomo. Então ele é heteronomo. Ele é heteronomo, tipo, ele depende das outras pessoas, ele depende que tem o bem autonomamente funcionando na frente dele. Ele é uma negação, uma ausência, uma corrupção. O mal não cria, ele destrói, deturpa e parasita. Não tem como o mal vencer, porque ele serve para o mal. O mal não é substância, é carência de forma. Aí entra aquela ideia de amorfos e morfos, né? Sem formas e formas. Tipo, o nosso pensamento, ele não tem uma forma. Mas daí se eu falar, pense numa maçã, aí o teu pensamento, que não tinha uma forma, ele formou uma imagem na tua cabeça de maçã. Então, o bem, ele é uma carência de forma. O mal não é substância, é uma carência de forma. Então, forma, ordem, verdade, justiça, finalidade. Então, o mal, ele é falta, ele é uma substância que tem carência de forma. Ele não tem forma, ele consome as formas que já existem, as formas do bem. Portanto, é uma distorção do bem. Exemplo clássico:
A doença não é uma substância nova. Ela é o desequilíbrio de um organismo que antes funcionava bem. A mentira só existe porque há verdade para ser corrompida. A injustiça pressupõe uma ordem de justiça que foi violada. Fundamentos moral pedagógico. Lembra que isso aqui é uma resposta do ChatGPT sobre os conteúdos que vai estar dentro do meu livro. Dentro da tua doutrina, olha só, meu Deus, está falando de doutrina de novo. Travessia simbólica. Que tem uma parte que eu tenho eu explico um porquê, como é que a gente faz para amadurecer simbolicamente. E o ChatGPT trata isso como uma doutrina. E o que? Esse é o peixe que eu vou vender para vocês aqui, né? Como é que se anda mais rápido nessa direção dessas coisas que eu estou falando aqui. E o paradigma consciencial integrativo, tá? E aí entra uma questão de paradigma, tem que entender de paradigma, ou pelo menos tem que entender lá das ideias, dos conceitos que eu vou trazer de paradigma, para mim poder explicar um pouco sobre a questão do paradigma consciencial integrativo. Ou entra aí na internet, procura numa inteligência artificial, pergunta para ele te responder o que é paradigma, explora o conceito até tu entender. Bom, dentro da tua doutrina, a formação da consciência depende da possibilidade de amadurecimento simbólico. Sim, porque o ser humano só aprende com os exemplos simbólicos. Tipo, por exemplo, se eu sou um professor que sempre procura fazer o que é certo e o que é justo, eu vou ser um exemplo simbólico para todos os meus alunos ao longo da vida deles. Eles vão lembrar que existiu uma pessoa que era a pessoa que fazia o certo e o bem o tempo todo. Isso é um exemplo simbólico que eu vou deixar para meus alunos para toda a vida deles. Claro que eles estão na quarta série, né? Tiveram um ano de relacionamento comigo. Mas ainda assim, a minha imagem, a minha lembrança, eu pelo menos me esforço nessa direção para que essa seja a lembrança que eles têm de mim. Então, se esse amadurecimento só é possível se o bem for real, pois só o bem pode ser desejado, compreendido, buscado, alcançado e aperfeiçoado racionalmente. E tem que ser racionalmente. Eu explico a questão lá da razão teórica, razão prática lá de Aristóteles, que Kant resolve depois, mais tarde, a questão da ética, né? Então tem que ser aperfeiçoado racionalmente. A gente vive, o ser humaninho é feito de 3 dimensões. O corpinho dele, as emoções e a razão. A gente sente o mundo através das emoções, mas a gente sabe que tem coisas que são certas, que não importa aquilo que a gente sente. É certo porque é certo e não tem outro motivo. A razão ela fala mais alto acima disso tudo. O mal não se educa, não se constrói, não se organiza. Ele se dissolve, se esconde e se camufla. Ou seja, primeiro o bem ele precisa evoluir e a partir daquilo o mal tenta corromper. Então o bem ele vai estar sempre na frente. Por isso a pedagogia do ser humano só é possível porque o bem é realidade no fundo da existência. O mal é apenas um ruído, um desvio desvio que precisa ser corrigido. Claro, né, se a gente for trazer isso dentro de uma perspectiva da espiritualidade, seria a lei do karma, a lei do dharma, né? O karma seria o negativo tentando voltar para o bem, a lei do dharma seria o positivo e as pessoas sendo atraídas para esse positivo, né? A gente dando um exemplo bom, então. Aí vamos então para o fundamento ético-racional. A liberdade supõe o bem. E lembra aqui, quando ele coloca a palavra bem em maiúsculo, ele está falando no sentido magno da palavra, assim, o que as pessoas pensam que é o bem, tá entendendo?
Essa é a ideia quando ele coloca em letra maiúscula. A liberdade não é fazer o que se quer. É importante isso, as pessoas não se ligam nisso, né? Que liberdade não é tudo. Mas responder conscientemente aquilo que se deve fazer. Ou seja, implica em responsabilidade e aquilo que a gente deve fazer por questões lógicas, né? Senão a gente estaria se contradizendo. A gente precisa fazer. Então, responder conscientemente aquilo que se deve fazer. O dever moral pode ser pensado porque existe um bem objetivo a ser alcançado. Então, o dever moral, a gente tem que ter, a gente tem que ser uma pessoa moral na nossa vida, porque existe o bem e a gente precisa alcançar ele. Senão a gente estaria fazendo mal. Se não houvesse o bem, como fundamento, a liberdade seria absurda. Então, a própria ideia de a liberdade não existiria. Tudo seria uma prisão, né? Não pode ser isso, né? Tudo seria uma prisão, então. Então, a própria ideia de liberdade seria absurda. Um salto no vazio sem critério. Assim, o bem é a condição de possibilidade da responsabilidade moral. Então, o bem é quando a gente tem responsabilidade moral na nossa vida. Só posso ser responsável se há algo que devo fazer. E esse algo é o bem. Então, o único motivo da gente ser responsável por aquilo que a gente faz é porque a gente busca o bem. Não tem outro motivo. Fundamento teleológico. Tá, a teleologia é um campo de conhecimento, de filosofia, enfim. Mas é importante isso ser falado. O fim último do ser é a realização do bem. Olha só o que ele está falando aqui. Então, o ser, aquilo que existe, o fim último, aquilo que ultimamente, né, o que a gente veio fazer em última resposta, é realizar o bem. Vocês conseguem entender que o fim último do ser é realizar o bem. Na tua doutrina, agora trazendo a brasa para o meu livro, a finalidade última do ser humano é a autorrealização integral. Claro, daí a gente vai ter que falar sobre os aspectos humanos, né? Os aspectos biológicos, psicológicos, políticos, filosóficos, sociológicos, culturais, espirituais, integrativos, tecnológicos, sabe? Dá para falar muita coisa. A finalidade última do ser humano é a autorrealização integral. Então seria esses aspectos que eu comento dentro do meu livro, a gente se realizar dentro desses aspectos, que são os aspectos humanos. Isso significa atingir a plenitude racional, simbólica, ética e espiritual. E essa plenitude é o bem em sua forma mais elevada. Se a finalidade última nossa não é fazer o bem, o mal não tem fim em si. Ele é sempre passageiro, destrutivo, desviante. Logo, o bem é o telos do ser. Tudo tende a ele, mesmo quando erra o caminho. Toda queda, todo erro, toda frustração são experiências pedagógicas que apontam para a necessidade de retomar o bem, ou seja, a ideia de karma, né? Fundamento espiritual filosófico. E aí, claro, aqui tem o meu dedinho nisso. A existência como participação no Logos. O Logos é aquela ideia filosófica mesmo, platônica. A existência humana, em sua expressão mais elevada, é simbólica. Ela dá sentido às coisas, transcende o imediato e busca a verdade. O Logos, a razão ordenadora do mundo, é, na tua linguagem, aquilo que estrutura a travessia da consciência rumo à plenitude. Participar do Logos é viver a forma ética, simbólica e racional, vocacional. Tudo isso são expressões
do bem. Ou seja, falar de vocação é uma expressão do bem. Assim, a existência é possibilidade de revelação do bem por meio da consciência humana. Ou seja, a gente, como consciência, deve, entende? Fazer o bem nascer através de nós, como responsabilidade da nossa consciência humana. O símbolo é a linguagem que traduz o bem em forma sensível, compreensível, compartilhável. Sim, né? A gente fala das artes humanas, ou seja, das humanidades como um todo. Conclusão: a única possibilidade de existência é o bem, porque só o bem pode fundar, sustentar e justificar a existência de qualquer coisa real. O mal, sendo privação, desordem ou corrupção, só existe como acidente sobre o ser, nunca como fundamento. A consciência humana é chamada a reconhecer essa estrutura da realidade e assumir a sua vocação de tornar o bem cada vez mais presente, inteligível e vivido. E com isso eu me despeço aqui dessa mensagem e compre meu livro quando eu lançar. Valeu!